tratar de um assunto aqui que parece até meio etéreo, mas não é. Está na minha coluna da Folha amanhã. Né? O Marcelo Queiroga depois hoje, daqui a pouco vamos dar destaque aí a alguns trechinhos. Mas é uma questão que tomou o mundo, assim, seríssima e importante. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, passou a defender a quebra das patentes das vacinas contra a Covid. Uma mudança histórica de posição dos Estados Unidos. A França já disse que possivelmente sim, o Reino Unido também, a União Europeia está relutante. Vai acabar, os países ricos acabarão adotando a posição do Joe Biden. Este que fala aqui, Reinaldo Azevedo, eu obviamente sou favorável à propriedade intelectual e às patentes industriais e intelectuais de maneira geral. Sem elas, aliás, haveria muito menos pesquisa. Quando você desenvolve uma nova droga, isso requer muitos bilhões de investimento. Se se parte do princípio de que a patente sempre será quebrada, que não haverá patente por nenhum tempo, evidentemente ninguém vai se interessar em investir, porque você investe esperando retorno. Agora, é preciso estar atento aos momentos em que valores mais altos se alevantam, como diria o glorioso Camões no poema Os Lusíadas. Momento cultural. E se um valor mais alto se levanta, a patente não é Deus. Então eu sempre sou assim, não existe nenhum valor que seja Deus. Né? Às vezes a dúvida se Deus é Deus. Então, nenhum valor é Deus. É preciso que se esteja atento às urgências. A pandemia de coronavírus surpreendeu o mundo, seja pela sua virulência, literalmente, né? A palavra é usada como metáfora, mas aí remete mesmo a vírus, a agressividade, a capacidade de desestruturar os sistemas de saúde, a imprevisibilidade do conjunto dos sintomas que podem acometer as pessoas, a extraordinária capacidade que o vírus tem de produzir cópias com defeitos e, portanto, novas cepas ainda mais agressivas e mais letais, e a perspectiva razoável que se tem hoje é de que veio para ficar entre nós a humanidade, e que você precisará ter, e nós precisaríamos ter vacinas periódicas, enfim, a cada ano, provavelmente, para dar conta das novas cepas, até que se vença, então, esse mal que ele deixe de ser relevante. E só por isso, pela capacidade que o vírus tem de desestruturar as economias, e não apenas por razões humanitárias, que ainda que existam, exerce uma importância secundária nesse discurso que eu estou fazendo, porque interessa menos saber se Joe Biden subjetivamente, Bob Furuya, Voglio Bene, é favorável às conquistas da humanidade. Bom, enfim, eu acho que ele, como presidente dos Estados Unidos, tem a função, entre outras, de defender os interesses dos Estados Unidos, onde estão farmacêuticas que desenvolveram vacinas, e parte da importância e da potência que tem os Estados Unidos no mundo se deve à propriedade intelectual. Ponto. É compreensível que ele, a exemplo de presidentes que o precederam, defenda a propriedade intelectual. A menos que um valor mais alto se levante. E se alevantou. A levantar-se, Reinaldo, sim, está correto. Né? Levantar-se, a levantar-se. É uma versão mais, digamos, culta do verbo levantar-se. Alevantou-se um outro valor. É em defesa do sistema capitalista, se quiserem, que Joe Biden passou a defender a quebra da patente das vacinas. Porque não adiantará nada a Europa se imunizar
os Estados Unidos se imunizarem se a doença permanecer nos países pobres, gerando novas cepas e chegando necessariamente aos países ricos. Não é mais um problema de um país. É um problema que diz respeito ao mundo. Ainda quando Trump estava no poder, Índia e África do Sul levantaram a tese da quebra das patentes das vacinas. O Brasil, no cenário internacional, tem o dever de defender os interesses dos brasileiros. Os interesses dos brasileiros estavam com a quebra da patente ou com a preservação das patentes? Obviamente com a quebra das patentes. Mas sim, é preciso ver, o Brasil passará a ser visto como um país no mundo que não respeita a propriedade intelectual. Não, nós respeitamos a propriedade intelectual. Neste caso em particular, a quebra das patentes se mostrava uma urgência. E se mostra uma urgência. Está claro? Insisto, eu, em princípio, defendo a propriedade intelectual, é óbvio. Agora, qual era o interesse brasileiro? Mas nós temos uma memória importante nesse caso. O então ministro da Saúde, José Serra, levantou uma questão mundial e se tornou um líder mundial nesta defesa, a quebra das patentes dos retrovirais contra a AIDS e do chamado coquetel contra a AIDS. E o Brasil se transformou num exemplo mundial de combate à doença, seja pelas campanhas agressivas que eu digo, contundentes nos meios de comunicação, seja pela administração dos remédios. Quando isso começou a ter um peso absurdo no orçamento, estava claro que a quebra da patente se impunha, e assim foi feito. O mundo seguiu aquilo, o mundo seguiu o que o Brasil fez ali de verdade, e isso teve inclusive como efeito colateral positivo o fortalecimento da indústria farmacêutica no Brasil, que atende a demanda local por remédios. Temos remédios, em média, baratos, os genéricos, é que para nossa pobreza nunca é o bastante. Mas, de qualquer modo, há um programa de distribuição também, né? E ainda se pode exportar. Então o Brasil se transforma num exemplo de eficiência no combate à AIDS. Serra foi internacionalmente premiado por esse trabalho. E o mundo reconheceu a justeza da reivindicação que o Brasil fez na quebra das patentes. E se quebrou. E agora poderíamos estar fazendo a mesma coisa. E notem que naquele caso Serra, de fato, enfrentou, e o Brasil enfrentou a oposição dos Estados Unidos. E nem por isso o Brasil foi visto como um país inimigo. É evidente que desta feita, já quando Trump estava no poder, o Brasil deveria ter se alinhado com a Índia e com a África do Sul. Aliás, dos chamados países de renda média ali, com economia próxima do tamanho da brasileira, o Brasil é o único país que agora continua contra a quebra das patentes. Então notem, hoje nós temos um governo que está fazendo, de maneira geral, digamos, defendendo os interesses das indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos e da Europa, quando os respectivos governos desses países não estão mais. O Biden está pedindo a quebra das patentes. O Macron está pedindo a quebra das patentes. O Reino Unido já disse que sim, precisa discutir. E a União Europeia vai acabar cedendo. Quem é que está contra? O Brasil. O Brasil. Bolsonaro, o defensor das patentes dos remédios do mundo, contra os interesses do povo brasileiro. É um absurdo.
é estupefaciente. Eu insisto, eu não estou aqui fazendo a defesa, quebre-se qualquer patente e dane-se. Não! Estou me referindo a esse caso. Aliás, foi votado hoje, né? Tinha uma ação direta de inconstitucionalidade na lei de sobre a lei de propriedade industrial. Triunfou já por maioria o voto do ministro Dias Toffoli, dizendo que não é possível, no caso dos remédios, você renovar permanentemente as patentes. Que eu saiba, até agora havia pouco, o único que votou contra é o Luiz Roberto Barroso. Não sei se tem mais alguém. Eu defendo essa posição, sim. Defendo essa posição, sim. Não dá para ter a renovação permanente. Tem uma hora que é um bem da humanidade. No caso em particular das vacinas, também entrou dinheiro público na pesquisa, como nós sabemos. Também entrou dinheiro de fundações. A Fundação Gates, por exemplo, entrou. Do Bill Gates. Ela se chama Fundação Gates, a fundação dele. Né? É Bill e Melinda Gates, né? Fundação Bill e Melinda Gates, que agora se separaram também. Separaram, pois é. Ela chegou à conclusão de que esse rapaz não ia dar certo na vida. Então entrou também dinheiro de fundações, entrou dinheiro público. Agora eu me pergunto, por que é que nós, como país, estamos defendendo uma tese que não é do interesse dos brasileiros, não é do interesse da indústria brasileira, e hoje se restringiria aos interesses da indústria farmacêutica dos Estados Unidos e da Europa? Que, obviamente, esses potentados vão acabar fazendo acordo com seus respectivos governos. Olha, daqui a pouco a Pfizer e a Janssen estão dizendo, não, nós somos favoráveis à quebra da patente, é o que dirá Bolsonaro. Mas eu continuo contra. É uma questão de princípio. É de um ridículo profundo. E hoje fui depor na CPI Marcelo Queiroga. E eis que Marcelo Queiroga, indagado a respeito, eu até digo, Bob Furruia ou Valio Bene, poderia ter dito, olha, essa questão de patente, quer ver? Eu sou Marcelo Queiroga, Deus me livre, mas o Valio Bene, sim, vamos combinar a pergunta. Eu sou Marcelo Queiroga, você está me inquirindo na CPI, você quer saber se eu sou favorável à quebra das patentes ou não. Me pergunte, vai lá. Senhor ministro, o senhor é favorável à quebra das patentes? Olha, Excelência, com todo respeito, essa questão da quebra das patentes, é claro que ela é importante para a saúde, mas ela também diz respeito à política externa brasileira. Eu não estou falando aqui só na condição de médico, eu estou falando aqui também como ministro de Estado. Eu só fui convocado porque sou ministro de Estado. Então eu não queria aqui me avorar em falar em nome do governo. Eu compreendo tanto aqueles que defendem a quebra das patentes, como aqueles que dizem que é importante manter as patentes para a pesquisa. Eu vou lhe dar a seguinte resposta, Excelência. Eu fico com o que for melhor para o povo brasileiro, mas prefiro esperar uma resposta do meu governo, articulando os interesses da saúde com os das relações exteriores. Gostou, Excelência? Não fica bom? Você vê? Não falei zorra nenhuma, né? Fugi da resposta, mas não me comprometi. Aprendeu como faz, ô Queiroga? Vai para casa. Não, ele não teve dúvida, ele disse, não, sou contra. Atendendo aos interesses de quem, cara? Esse governo não é só ruim em razão, não é ruim só em razão das suas vinculações ideológicas, da sua estupidez ideológica. É que tem um bando de incompetentes, de inexperientes, de gente sem memória do que foi o próprio Ministério da Saúde, que nada sabe sobre o SUS, que nada sabe, por exemplo, sobre a trajetória da quebra de patentes no caso da AIDS.
gente fraca, despreparada.